Olá, empreendedores! Hoje eu vim compartilhar com vocês o meu protótipo. Essa é a ferramenta de marketing, uma planilha onde pode ajudar vocês com o planejamento de marketing de vocês. Então, vamos começar aqui apresentando os meses do ano, então ela é separada mês a mês. Nós fizemos também um banco de ideias, que eu vou falar daqui a pouquinho como que funciona. Temos um banco de dados para alimentar essa planilha com os meses do ano, então vai tornar muito prática a sua vida. E o dashboard é onde mostra os gráficos mensais. Então vamos por parte. Primeiramente, clicando nos meses, eu vou clicar aqui no mês de janeiro para fazer a demonstração, você consegue acesso à planilha. Então, aqui em cima nós temos a logo do projeto Ali, que é o projeto que a gente trabalha do Programa Brasil Mais. Aqui em qualquer parte da planilha que você clicar na logo do Ali, você vai ser direcionado pelos responsáveis pela criação desta planilha. E aqui os contatos, os e-mails onde você pode entrar em contato conosco. Se eu clicar aqui na capa, ela volta para a página inicial. Clicando em datas, você é direcionado para um site onde tem o calendário com datas comemorativas daquele mês que você pode estar usando de inspiração e conectando com o seu ramo de atividade para estar fazendo algum post para as divulgações. Clicando em dashboard, você verifica os gráficos mensais. Então, você acompanha de janeiro até dezembro a variação que teve no alcance do post, o engajamento, que seriam as curtidas, e na efetividade, que seriam as vendas que foram realizadas, sempre nos períodos de janeiro até dezembro, todos eles. E aqui você pode ou voltar para a capa ou clicar diretamente no mês que você deseja analisar melhor e ele lhe direciona para lá. Então, sempre do lado dos meses vai ter a setinha para você ir para o mês seguinte ou voltar para o mês anterior. E aqui em cima nessa barra existem todo o cabeçalho e cada um deles tem uma explicação. Então, se você posicionar o mouse em cima, ele vai explicar ao que se refere aquele item. Então, aqui dia, você deve escolher o dia da semana que você pretende fazer aquela postagem. Então, vamos supor que a gente queira ir planejar o mês de janeiro já para o ano seguinte. Então, eu vou lá colocar as postagens que eu vou fazer no primeiro dia, segundo, terceiro, conforme o calendário daquele mês, né? Então, vamos considerar que o dia primeiro seja uma segunda-feira e que a gente quer usar os melhores horários de postagem. Na minha região, os melhores horários de postagem geralmente são entre 11 e meio-dia e entre 5 e 18 horas. Por que esses horários são melhores para postagem? Porque o horário posterior, que seria do meio-dia até a 1 da tarde e das 6 horas em diante, é o horário que a gente tem o maior número de usuários acessando as redes sociais. Então, é onde a gente vai ter maior visualizações se postar nesse horário. Então, eu defini aqui que a postagem deve ser feita às 17h30. Responsável, quem é a pessoa que vai ficar responsável pelaquela arte ou pelaquela postagem. Então, eu vou colocar. Alguns itens, eles já vêm pré-determinado, você só vai selecionar. Só que tem 3 ou 4 itens nessa tabela que você vai ter que digitar. Quais são os que você tem que digitar? A hora, o responsável e o tema. Esses são itens que você tem que colocar e definir na hora que você está planejando o seu calendário. Existem outros itens ali que a gente vai falar depois, que também são digitados, mas você pega lá na sua rede social, no seu Instagram ou no seu Facebook. Então, passado aqui o responsável, eu vou colocar o status. Então, o status, ele se refere se o post já foi programado, se ele já foi iniciado, então já se começou a fazer o post, ou se ele já foi publicado. Então, eu vou escolher uma das 3 posições para estar colocando. Vamos supor que ele já tenha sido publicado.
tá? E eu posso alterar também. Eu planejei ele, eu boto aqui, né, que ele foi programado, eu só programei ele, depois quando já estiver em execução, já está em fabricação do post, já está sendo feito o vídeo ou escolhidas fotos, eu boto como iniciado, e depois que ele foi postado, eu altero. No objetivo, aqui são estratégias para eu estar posicionando aquele meu post, né? Então, o que eu pretendo com ele? Eu pretendo ensinar, entreter, eu quero que ele viralize, eu quero vender um produto, qual é a minha estratégia de marketing? Então, o funil, ele serve como um funil de vendas para atrair aquele possível visitante em um cliente. Então, o funil, ele tem 3 etapas principais. Ele tem o topo, o meio e o fundo. No topo, nós consideramos aqueles visitantes que ainda não são clientes, que eles são passantes, então que de alguma forma eles visualizaram ou o seu post ou a sua página, e a intenção é torná-lo então um cliente, um seguidor. Então ali nós vamos trazer conteúdos mais simples, conteúdos introdutórios, que possam estar atraindo e motivando aquele visitante a se tornar um seguidor. Já no meio, a gente tem um pouquinho mais de aquecimento ali daquele lead. Então, ele já é um seguidor, ele já interage ou já conhece a minha marca ou a minha empresa, e de alguma forma ele já interage comigo, mas ele ainda não compra ou ainda não comprou, né, através das redes sociais. Então, ali eu vou fornecer um pouco a mais de conteúdo para ele, um conteúdo às vezes um pouco mais aprofundado, e trazer ele para conhecer mais o meu negócio. Então, eu já posso colocar ali um saiba mais, um download gratuito, alguma informação que fidelize melhor esse cliente. E o fundo já é um lead mais aquecido, a gente já vai chamar ele para uma ação de compra, né? Então, nós vamos já direcionar o cliente para uma landing page, onde a gente já vai coletar ali um e-mail ou um WhatsApp, já vamos passar ele para um canal de vendas, ou já temos ali um botão se o produto te interessou, clique aqui, e aí já direciona para o site para fazer a compra. Então, já é um lead mais aquecido. Então, a gente precisa definir esse objetivo na hora de fazer a publicidade para entender se é a atração de um novo cliente, se já é a retenção, ali a fidelização dele, ou se é a conversão. Tá? Então, eu vou escolher de acordo com essa estratégia que eu vou utilizar. O tipo de formato é o formato que eu vou usar para mostrar para o meu cliente aquele post. Então, eu posso usar uma foto estática, eu posso usar um carrossel que vai passando as imagens para o lado ou para cima, eu posso usar um vídeo no IGTV para comunicar e mostrar alguma informação ou um treinamento, eu posso fazer uma live, eu posso usar um Reels. Então, vou escolher a mais adequada para aquele tipo de postagem. Tipo de conteúdos. Então, aqui a gente também já tem lá no nosso banco de dados alguns tipos de conteúdos que são usados nas redes sociais. Mas caso você tenha algum específico, também pode estar adicionando lá no banco de dados, afinal de contas, ele é aberto para você também estar editando. Tá? E aqui eu posso, então, escolher se ele é aí uma lista, se é um passo a passo que eu vou demonstrar, a recomendação de algum filme, citação, uma dica, um conselho, né? Enfim, eu vou escolher o item que mais tem a ver com aquela postagem que eu pretendo fazer. O tema, como eu falei, ele é aberto, então você vai descrever o tema, que eu posso colocar aqui um faça você mesmo, se eu quiser instruir, enfim, eu vou escolher o tema de acordo com aquela postagem que eu pretendo colocar lá. E o CTA ele é uma chamada para ação. É aquela ação que o cliente vai ter. Então, eu vou identificar aqui se eu vou colocar lá no final daquela minha postagem um clique aqui, um saiba mais, um download gratuito, uma enquete. Então, qual é a ação que o meu cliente vai estar fazendo naquele meu post? E aí eu vou colocar aqui
E por que são importantes essas atividades? Para eu saber depois o alcance que ela teve, qual foi o tipo de atividade, qual foi o tipo de ação que mais eu tive retorno. Então é importante eu ter esses critérios de programação para depois também poder analisar. E agora, então, nós vamos para essa parte da análise, para saber se toda aquela minha programação teve retorno, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente verifica isso. Se você clicar aqui em cima também, você vai verificar aonde você pega essas informações. E nós pensamos essa planilha planejada basicamente para o Instagram, mas não necessariamente. Você também pode usar em outras redes sociais, só tem que verificar essas informações se elas não estão diferentes ou em algum outro local, tá? Então, pensando no Instagram, lá, você clicando lá no seu post, você tem essas informações que pede aqui. Então, você vai ver o alcance, né? Quantas visualizações teve aquele seu post. E vai colocar aqui, 4.000 visualizações. Dessas 4.000 visualizações, quantas pessoas curtiram? Quantas pessoas comentaram lá no seu canal? Quantos compartilhamentos? E quantas pessoas salvaram esse seu post? Você vai colocar apenas essas 5 informações e ele já vai dar o engajamento que teve essa sua postagem e vai mostrar aqui para você o percentual de engajamento que houve. E aí, se você tem um acompanhamento ou você já leva lá para o seu canal de vendas, você vai conseguir conectar também quantas conversões. Então, eu trouxe esse povo de alguma forma e quantas vendas eu consegui fazer. Então, você vai colocar aqui o número de vendas que foram realizadas. E ele vai te dar também aqui o percentual de efetividade. Então, eu tive um alcance de 4.000 visualizações, eu consegui converter em 20 vendas, então eu tive apenas 1% de efetividade. Se eu aumentar as vendas, eu aumento a minha efetividade em percentual. E ela mostra aqui no gráfico para você, semana por semana. Então, aqui no gráfico, ao lado do mês, você vai ver o desenvolvimento da sua empresa nas redes sociais durante a semana. Mas, se você quiser ver esse desenvolvimento no mês, você vai clicar aqui em Dashboard. E aí vai mostrar aqui como que foi o seu desenvolvimento no mês. O alcance que teve, o engajamento e as vendas que tiveram. Partimos então agora para o banco de ideias. No banco de ideias, nós trazemos sugestões de conteúdos que podem ser publicados nas redes sociais. São sugestões de possíveis postagens. Serve de inspiração para o empreendedor. Então, vamos supor aqui em pet veterinário, ele já vem diretamente aqui para a opção do pet. E aqui nós temos algumas sugestões, né, alguns conceitos que ele pode estar publicando nas redes sociais, algumas dicas e conselhos que ele pode dar aí aos tutores, aos donos dos pets, recomendações de filmes que pode estar assistindo. Não conseguimos abranger todas os ramos de atividade, mas a gente pegou uma gama bem diversificada e que mesmo que o seu ramo de atividade não tenha aqui no nosso banco de ideias, mas você pode pegar de outro ramo e adaptar para o seu negócio. O banco de dados é onde nós salvamos aquelas informações que já estão pré-adicionadas lá na sua tabela. Você pode incluir outros também, se desejar, ok? E o dashboard, como eu já mostrei lá dentro da tabela, é o gráfico mensal. Então, é uma tabela que parece ser completa, mas ela é bem simples de utilizar, ela é bem didática, vem todas as opções aqui escritas numa linguagem muito simples que o empreendedor consegue utilizar. E se não quiser utilizar toda a planilha, pode usar só o calendário de planejamento, porém essa parte é interessante para você mensurar como que foi o seu desempenho nas redes sociais. Porque mais importante do que estar presente é acompanhar a sua evolução. Como que você está desenvolvendo essa atividade, quais são os retornos que você está tendo com esse planejamento, com essas suas postagens.
Eu espero que essa planilha contribua de alguma forma com a empresa de vocês. Como eu expliquei no início, ela é um protótipo, então nós vamos validar junto com uma pequena gama de empreendedores. E aí nós contamos então com o feedback de vocês, que é o retorno, né? Dando ideias aí para a gente estar melhorando o nosso protótipo. Tchau, tchau.